E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Vinícius e bora começar aqui um novo tutorial para vocês de como fazer o storage de imagens no Firebase. Ou seja, você vai salvar aqui na parte de storage do Firebase imagens, fazer o upload de imagens. Bom, vamos primeiro vou explicar aqui primeiro como é que faz o layout. Você adiciona um botão qualquer, coloquei esse botão aqui com essa imagenzinha. Adiciona também um image picker e seta ele como visível false, certo? E adiciona também um web, um componente web que fica aqui no connective. Beleza. Depois de feito tudo isso, você vem aqui, pega a função do btn imagem, que é esse daqui que tá com essa fotinha, e põe para quando eu clicar nele, ele vai abrir o image picker. Certo, depois de abrir o image picker eu vou ter que selecionar a minha imagem. Depois de selecionar uma imagem, ele vai acionar o botão after picking. E aqui vai começar a nossa parte de como fazer story. Bom, vou deixar aqui mais organizado como que vai ser feito. Primeiro você vai ter que criar um componente aqui, ó, initializate global com o split text do image picker com uma barra, ou seja, ele vai transformar o texto que vai aparecer do image picker em um texto em uma lista dividido por barras. E aqui você vai clicar nessa engrenagem e vai criar um novo componente chamado myObject e vai adicionar ele aqui. Aqui você coloca um texto vazio nele e está feito. Depois o que você tem que fazer? Você tem que setar aqui, ó, vai começar a parte do link. Mas antes de tudo você tem que setar o myObject. O que você vai fazer? O myObject vai ser o nome dado à imagem que você selecionou. Por exemplo, aqui ó, eu adicionei esse ícone e o nome dele ó, calma aí. O nome dele aqui. O nome dele é icon foto de usuário. Esse ícone aqui tem esse nome. Então o que a gente vai fazer? Vai transformar o texto que vem nesse image picker em só com o nome da imagem que eu selecionei. Como eu faço isso? Quando você adiciona um image picker, ele retorna um texto que ele é dividido, que ele é gigante com várias informações. Porém, a última informação desse texto, ele é o nome da imagem que eu quero, que no caso vai ser aquele selecionar. Então o que eu fiz aqui? Primeiro eu transformei em lista e depois eu transformei em... Eu vou fazer o que? Eu vou fazer para ele selecionar um item de uma lista, que vai ser a lista aqui que eu transformei. E depois qual index que vai ser? Bom, como eu falei, o nome da imagem vem sempre no final. Então, por exemplo, eu tenho uma lista com 7 elementos. O último elemento sempre vai ser o nome. Então, eu vou fazer para ele selecionar no index do tamanho da lista. Se a lista tem 7 elementos, eu vou selecionar no index 7, porque é o último. Então, eu vou por select no index length of list, que é essa daqui. Certo. Após eu criar aqui o nome da lista do item que eu selecionei, eu vou ter que começar a parte do storage no Firebase. Bom, como é que vai ser feito esse storage? Primeiro eu vou ter que criar uma URL. Essa URL vai ter o seguinte valor. Vou criar aqui um texto. Vou copiar esse daqui. Sim. Aí aqui vai começar a parte que você tem que ver no seu Firebase. Tá vendo esse link aqui? Você tem que vir aqui no seu Firebase e copiar ele daqui, tá vendo? Clica nessa botão de link e copia. Porém, você vai tirar essas duas barras e esses dois pontos. E tira essa barra final também. Então já temos aqui o link, certo?
Aí depois esse barra sempre vai ter aqui essa parte aqui também, que é o nome da mídia que eu tô selecionando, ó, media name. E aqui, por final, o objeto que eu peguei o nome, que eu selecionei o nome aqui, que é esse daqui. Bom, então o que eu tenho? Eu vou deixar todo esse link aqui e aí você vai ter que pegar esse link aqui do seu banco de dados aí no seu próprio Firebase, certo? Depois disso, eu tenho que autorizar que o meu Tankable possa fazer o storage dessa imagem. Então eu venho aqui, ó, e crio esse bloco, Web Request Headers. Esse Web Request Headers vai criar uma lista com duas sublistas. A primeira sublista vai ter esses dois textos que sempre vai ter. E na segunda lista vai ter outra lista. No segundo item dessa primeira lista vai ter outra lista que vai ter mais dois textos. Um que vai ser que ele tá pegando, tá indicando o que ele tá fazendo, que é buscando autorização. E o outro aqui é ele tá dando autorização, que é o token. Então eu vou por esse join com esse beer here e o token. O token eu vou buscar onde no Firebase. Aqui, ó, eu clico nessa engrenagem, configurações do projeto e busco aqui o token, certo? Então o token vai estar aqui, ó, certo? Beleza. Aí, por fim, a gente tem que pôr para depois que eu fazer o upload da imagem, eu tenho que setar o botão com essa imagem que eu fiz o upload. Que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas variáveis globais, uma chamada JSON file e outra chamada uma chamada JSON e outra file. E aqui eu vou também ter que criar um botão, um bloco chamado getText. Ou seja, que é depois de acontecer um texto, tipo depois do texto, que ele vai dar resposta em texto. Aí aqui eu vou fazer a seguinte verificação. Eu vou verificar se o response code é igual a 200. Quando é igual a 200, deu tudo certo. Caso não for, vou adicionar aqui um notifier. E eu vou mostrar a seguinte mensagem. Erro no upload da imagem, certo? Caso o response code for diferente de 200. Se for igual a 200, o que eu vou fazer? Eu vou antes de tudo eu vou setar o global file com um lookup in pairs no name do item que eu tô pegando. E aqui um JSON text decode, que vai setar aqui o file com esse texto. E depois de setar o file com esse texto, eu vou aqui, olha, pegar antes de tudo eu tenho que setar o JSON com o response content, que é o texto que ele tá buscando. E aqui eu vou decodificar esse texto que tá aqui no response, e eu vou setar ele no meu botão image, que vai ser através dessa URL. Como eu vou criar essa URL? Essa URL é o seguinte: você vai vir aqui no seu storage, faz um upload de um item qualquer. Vou fazer aqui de um item qualquer. Eu vou abrir ele aqui. Aí eu vou por aqui, local do arquivo, URL de download. Copio essa URL e venho aqui, que a gente vai utilizar ela. Cola ela aqui. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer para setar o image
button com a imagem que eu selecionei, com o file que eu selecionei. Então eu vou primeiro pegar até aqui o /o que tá barra não, até o /o aqui, ó. Opa, faltou um pedacinho ali. Ó, até aqui o barra, na verdade. E aí eu copio e coloco em outro texto. Tá, essa parte que eu peguei aqui, ela vai ser aqui, vai vir aqui na primeira parte. Você vê que é igual, certo? E aí aqui no meio você vai colocar o file, que é o nome do file que você está selecionando aqui, no caso é btnadd, tá vendo? .png, que é o que eu adicionei aqui, ó, btnadd.png. E depois você vai pegar desse ponto de interrogação para frente e colocar na último texto. Que é esse daqui, certo? Então você vai pegar aqui, ó, até o barra da barra para trás. Deixa eu apagar isso daqui. Você vai pegar da barra para trás, colocar aqui em cima, colocar o file no meio, isso tudo dentro de um join. E por fim você vai colocar o final da URL, certo? Então galera, tipo, eu já ia me esquecendo aqui, porque alguns mínimos detalhes a gente sempre esquece, né? Então, o que tem que fazer aqui que eu me esqueci? Eu tenho que falar para o componente web o que eu tô salvando. Então o que eu vou ter que pôr? Aqui ó, vou pegar aqui aqui na minha backpack. Vou pegar esse post file, porque aqui eu vou falar que eu tô fazendo o post de um arquivo pro componente web. E esse arquivo é um image, o item que eu selecionei no image picker. A gente tem que, antes de tudo, de fazer o storage da imagem, tem que vir aqui nas regras e setar ela como pública, porque senão não vai conseguir transitar entre o Firebase, o Tankable e o Firebase. Então você vai clicar aqui no regras, abrir e setar aqui ó como with true. Vou deixar, caso vocês precisem, eu vou deixar esse texto aqui na descrição. Então é isso daí, já vai estar funcionando normalmente o upload de imagem para o Firebase. Agora eu vou deixar aí com o preview de como está funcionando essa aplicação. Valeu aí, deixe seu like, seu favorito, se inscreve aí no canal e até a próxima aí.